dia, boa tarde, boa noite. Programa Quem é Você? Mais uma vez aqui no Rio de Janeiro, com uma entrevista incrível, exclusiva, com a nossa convidada de hoje. Ela que é administradora de empresas, vai contar pra gente sobre a trajetória dela. Eu estou falando da nossa convidada Michele Mendes. Tudo bem? Tudo bom, Giza? É um prazer imenso estar aqui no programa, divulgando todo esse trabalho maravilhoso que a gente já faz há anos na área de condomínios, na área de empresas. Então, estou muito feliz com o convite. Olha, então já vamos aí falar sobre você é administradora de empresa, mãe, família. E desde quando você, assim, resolveu seguir essa profissão? Então eu digo que eu sou mãe e empresária, né? Eu sou mãe de 3 filhos, casada há 20 anos e eu trabalhava como seletista, trabalhei 18 anos em um grande banco, uma multinacional, e eu sempre gostei de empreender, sempre gostei de vender, sempre vendi chocolate, sabonete, eu fazia de tudo que eu podia. Nossa! Sério? Você fabricava em casa e já colocava, já pensando em um bom negócio. Sim. Eu sempre tive essa veia empreendedora, já lavei roupa pra fora, já fui camelô, eu já fiz de tudo um pouco, sacolé, picolé. Eu desde os meus 14 anos eu trabalho e eu queria ter aquele dinheiro para poder ir pra minha matinê, para poder comprar minhas roupas. E a minha família não tinha muitas condições, né? Então a minha veia empreendedora, ela vem de muito, muito tempo. E eu decidi, na verdade, ser uma administradora de empresas por entender que tinha tudo a ver com aquilo que eu já pensava, era a minha filosofia desde adolescente. E então, como eu falei, mãe, resolvi fazer faculdade, ter filho, casar primeiro com 21 anos, ter meu primeiro filho e depois eu comecei minha faculdade para fazer administração de empresas. E trabalhando num grande banco, né, fiquei trabalhando no banco 18 anos, passei por todas as áreas do banco, terminei no banco como alta renda e resolvi que chegou a hora de eu ter minha empresa, de eu poder falar para os meus funcionários, para eu ter minha equipe, a minha filosofia de trabalho, para eu poder liderar. E foi daí que eu resolvi sair do banco, foi uma decisão minha, né? Eu pedi para ir embora e aí fui voar alto. Então vamos lá, olha só, gente, é uma história incrível, então uma história de superação e de sucesso, porque você sabe, as dificuldades fazem com que a gente alcance o sucesso, isso depende de cada um. Você aí, se você estiver passando por alguma dificuldade, achando que não dá legal, não tá, mas foca em alguma coisa que você queira fazer, que é possível, dá pra acontecer. Mas assim, Michele, você trabalhou nesse banco e você trabalhou em todas as áreas, departamentos, passou por vários departamentos. E dentro de um departamento, se talvez você tenha se destacado mais ou gostado mais, e aí foi a hora que você deu aquela virada, a chave da virada, eu quero ser empresária no ramo, na área de condomínios. É isso mesmo? Exatamente. Quando eu saí do banco, eu decidi que eu queria entrar em uma empresa, ter a minha empresa, mas que ela já fosse uma franquia, que ela fosse uma marca consolidada, né, onde eu pudesse ter procedimentos já feitos, e eu decidi que a empresa seria a BR Condos, que é uma administradora de condomínios. E detalhe, não sabia nada sobre condomínios. Embora formada como corretora de imóveis, eu sabia de imóveis, mas condomínio foi realmente um desafio. Não, mas o que te levou a essa área de condomínio, esse mercado, né, de condomínio que é muito forte, muito bom e tem crescido muitas das vezes. Depois eu vou te fazer uma pergunta também, porque eu não entendo, mas com certeza você vai me explicar, não só para mim como o pessoal de casa. Mas também, você também é corretora, né, então talvez seja isso, alguma coisa ligada, viu as necessidades, mas assim, o que te levou mesmo assim? Já que você falou, eu não entendia nada de condomínio, foi um desafio então. Foi um desafio. Na verdade, eu fazia leilão de imóveis, na época eu trabalhava no banco e durante o meu almoço, nas horas vagas, como gerente, né, que eu era gerente,
eu fazia leilão de imóveis. Então aqueles imóveis que as pessoas deixavam de pagar nos condomínios, eu retomava. Então eu tinha uma vivência dentro do condomínio e entendia que a inadimplência levava as pessoas a perderem seus imóveis. Ah, então levou uma curiosidade. Gente, por que essa pessoa, ou essa senhora, esse senhor de uma certa idade, enfim, família, está perdendo um imóvel? Aí você falou, tem que ter uma causa, tem que ter uma forma de ajudá-los, digamos assim. Seria mais ou menos isso? Eu fazia esses leilões de imóveis, né, retomava, e então com a minha vivência dentro dos condomínios, lidando com síndicos, né, muitas vezes a gente tinha que fazer esse contato, então eu decidi que eu queria ter o meu negócio e eu pensei em uma corretora de imóveis. Porém, para eu abrir uma corretora, eu precisaria de uma equipe muito grande e eu estava começando, né? Então eu decidi uma franquia de administração de condomínios que já iria me entregar 70% da operação funcionando. E eu faria aqui os 30%, que é a parte que eu mais gosto, que é atendimento, que é se relacionar com condôminos, síndicos. Então foi por isso que eu fui para a BR Condos. Nossa, e essa experiência, assim, qual foi a sua maior experiência, assim, digamos assim, dentro de que você viu o leilão, aí vai pro leilão, não tem volta mesmo, o que faz a pessoa perder o imóvel por causa do condomínio, não paga o condomínio, seria isso? O aluguel, então, não faz a pessoa perder. Me explica. Sim, na verdade o aluguel, ele é pago ao proprietário, né? E a taxa condominial é paga ao condomínio. Então, se o proprietário ou o inquilino não efetua o pagamento, ele fica devedor e abre-se um processo e depois aquele imóvel ele é leiloado para pagar essa dívida. Seja uma dívida de condomínio mesmo, seja uma dívida que fez em alguma loja, então seja uma dívida trabalhista, então aquele imóvel ele é leiloado ou até mesmo financiamento bancário. Então eu me envolvi nessa área e aí eu conheci um pouco dessa área e na hora de sair do banco eu decidi que faria o outro papel, que é administrar bem um condomínio para que a taxa do condomínio não seja um valor absurdo, para que as pessoas consigam pagar e aí sim elas terem uma qualidade de vida muito melhor dentro do condomínio. Então, Michele, por exemplo, eu tenho um apartamento, eu alugo o apartamento para X. E esse X, ele paga o condomínio à parte do condomínio. Aí ele paga o aluguel para mim, mas não paga o condomínio. Então eu, como proprietária, eu tenho que assumir toda essa dívida da pessoa que não pagou, é isso? E já aconteceu do inquilino deixar o proprietário nessa situação? Já aconteceu. Então, o que a gente faz na BR Condos? A gente tem um acesso para o proprietário e um acesso para o inquilino e um acesso para a imobiliária quando é imobiliária. Então, o proprietário consegue acompanhar se esse valor está sendo pago pelo inquilino ou não. Então, essa parte é muito importante, né? Então, como eu expliquei, fazer administração é realmente você como administrar uma empresa. Você tem que ter disposição, meios, aplicativos e vontade. Então a gente faz esse acompanhamento, no seu caso, proprietária, saberia se o inquilino está devedor ou não, né? Porque no aplicativo vai aparecer a informação ali piscando que não foi efetuado o pagamento daquele mês. Então assim, eu tenho uma empresa famosa aí, que ela facilita os aluguéis, digamos assim. O proprietário vai lá e coloca o seu imóvel lá. E aí, essa empresa, ela arca com todos os compromissos, caso o inquilino não consiga. E aí, como fica a situação do inquilino junto ao proprietário ou junto a essa empresa? Na verdade, essa empresa, ela tem um seguro-fiança, que cobre todas as despesas em caso do inquilino não efetuar o pagamento durante alguns meses. Então, na administradora, vai ficar tudo ok, vai ficar pago e depois ela vai resolver com essa empresa, né? Depois de 3 meses não efetuando o pagamento, já pode se abrir um processo de despejo dessa pessoa, mas na administradora a gente tem um contato com muitas imobiliárias e elas têm o nosso cadastro, como eu falei, tem o e-mail, tem o aplicativo, e elas efetuam o pagamento em dia. O que não pode acontecer é o proprietário não ter conhecimento que o valor não está sendo pago.
Porque Certo. aí ele vai ser acionado judicialmente e vai até perder o imóvel Ah, tá. e vai Então, leilão. então, assim, o proprietário contrata aquela empresa X para ficar responsável pelo aluguel do imóvel dele, Paraná, Paraná. Se o inquilino não fizer o acerto com a empresa, o proprietário está seguro que vai receber, independente de... E como fica a situação do inquilino junto à empresa, exemplo, a imobiliária, por exemplo? Como fica a situação dele? Aí ela vai ter que negociar junto à imobiliária e se não tiver, aí tem a ordem de despejo? Exatamente, exatamente. Aí o inquilino vai resolver com eles, né? Eles chamam para uma negociação, um parcelamento e a partir de 3 meses, como eu falei, tem a ordem de despejo. O importante é sempre, quando você for alugar um imóvel, quando você for entregar um imóvel a uma empresa, sempre pegar com a administradora a carta de quitação, né? Carta de quitação do seu condomínio. Ou se você colocar para vender, é obrigatório. Hoje os cartórios pedem a carta de quitação do condomínio, para não ter nenhum tipo de surpresa, né? Então eu vou vender meu imóvel, imagina, eu vou vender meu imóvel e meu irmão mora lá, meu irmão paga, tô achando que ele tá pagando tudo em dia. E aí de repente, quando eu vou vender meu imóvel, tem lá uma dívida de 40 mil de condomínio que eu nem tenho conhecimento. Então por isso essa carta de quitação ela é tão importante. Então depois que tem a ordem de despejo, após 3 meses, 90 dias, isso? Aí tá, aí tem essa ordem de despejo, a inquilina é notificada, e aí quanto tempo, qual o prazo que ela tem para deixar o imóvel? Existe um prazo? Na verdade o prazo é imediato, que com 3 meses ela já tem que realmente abandonar o imóvel, né? Ela tem que sair, mas aí agora é a justiça que vai determinar. Geralmente entra-se com uma liminar solicitando que ela realmente se retire do imóvel. Sim, mas aí quando ela recebe o prazo, é 24 horas? Ou 48, 50, 100, 2 meses, um mês? Como é que é isso? Então, aí depende realmente da justiça, né? O advogado, ele pede imediato. Ele pede a saída imediata, mas aí só a entrada do processo, até olhar os autos do processo, às vezes demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas o importante sempre é manter o condomínio em dia. Ah, eu não vou pagar então meu condomínio porque tá com processo. Não, paga o seu condomínio, até porque os juros são juros altos, então a pessoa tem que manter em dia, até para ter os benefícios do condomínio também, e não ficar uma situação chata, porque a inadimplência, todos sabem no condomínio a inadimplência que há. Olha, é bem complicado, né? Então, assim, você pode deixar seu Instagram, o nome da sua empresa, se você estiver com algum problema. Aliás, se você estiver com a sua empresa, o seu negócio crescendo, aumentando aí. Não é só condomínio, se você fala residencial, não, é? Residencial, comercial, a gente administra associações também. Então, o que você precisar, qualquer dúvida, pode entrar em contato. Meu Instagram é Michele, com 2 L's, _administradora. Lá a gente posta novidades, posta sobre aplicativo, sobre a BR Condos. O nosso foco da BR Condos é a transparência em condomínios, isso é muito importante. Muitas pessoas procuram a gente e elas falam, eu não tenho noção de quanto tem no meu condomínio, qual é o valor, qual é os juros. Então tudo é importante que você tenha acesso. Então entre em contato que a gente pode te ajudar. Olha só. Então, deixa eu te perguntar, qual é o maior desafio assim, que você teve nessa sua experiência dentro da área de condomínio? Me fala um pouco. Eu comecei com a BR Condos na pandemia, né? Eu não sabia que seria uma pandemia e eu comecei a BR Condos em fevereiro e em março, dia 17 de março, gravo claramente essa data, tudo fechou. Então foi um desespero, eu não pude visitar condomínios, falar com síndicos, conselheiros, eu não pude fazer nada. Então eu tive que me reinventar. Então hoje a gente fala muito da rede social, mas há 4 anos atrás eu já comecei. O que eu fiz? Eu contratei um aplicativo que fazia lives e eu comecei a fazer toda quinta-feira uma live e explicar para o síndico que ele precisava da gente, porque ele precisa de um condomínio transparente. Sim. E com os condôminos tendo acesso a tudo o tempo todo. Então eu comecei a fazer isso, consegui ganhar mercado. Esse foi assim o maior desafio e logo depois eu ainda engravidei. Então aí eu me tornei grupo de risco na pandemia com uma empresa nova. Foi assim muito desafiador, precisei de muita gente ao meu lado, mas graças a Deus eu consegui. Como eu digo, a gente tem que passar dos 2 anos ali de empresário, né? Então, quando a gente passa dos 2 anos, a gente conseguiu maturidade no negócio e conseguiu alavancar. Mas eu creio que esse foi assim o maior desafio.
Imagina. E o que sua empresa faz hoje? O que ela faz para contribuir para os condomínios? Nós atendemos, além de condomínios, nós atendemos os condôminos, os porteiros, os zeladores, conselho, nós atendemos a todos. O que hoje a gente pode fazer de melhor é te entregar uma transparência. Hoje você abrir um aplicativo da administradora BR Condos e saber quanto tem no seu condomínio. Muita gente não sabe, eu pergunto, seu condomínio hoje está positivo? Seu condomínio está negativo? Ah, Michele, eu não faço ideia. Então, quem que paga o condomínio? É você. Você tem a obrigação de saber e nós temos o dever de te informar. Né? Então, muitos síndicos procuram a gente dizendo, eu tenho 15 dias de delay numa conta corrente. Como assim, gente? O síndico, como é que ele vai trabalhar comprando alguma coisa com 15 dias de delay? Ele tem que saber o que usou ontem, ele tem que saber o saldo. Então, agora é uma pergunta eu agora. Então, vamos falar condomínio residencial. Aí temos lá um síndico, ok? Então, só ele administra o espaço, o prédio, ou ele tem que contratar uma empresa, o síndico mesmo, ele tem que contratar uma empresa como a sua, e aí você direciona o síndico como melhorar no condomínio, seria isso? Ou não, porque existia também antigamente, não existia o contrato das empresas, a pessoa, eu sou síndico, fazia votação, sou síndico, era dona do prédio, fazia isso acontecer de forma, eu não sei se seria, isso, então a coisa mudou, agora seria isso, então eu sou a síndica, mas eu preciso da sua empresa para você me direcionar um crescimento que fazer a melhorar tanto financeiro, né? A melhoria do condomínio, porque eu não tenho uma formação de administração, no caso, né? Seria isso? Fala também um pouquinho sobre isso, porque às vezes eu fico meia... Sim, exatamente. Nós somos uma prestadora de serviços, então o síndico tem que contratar o serviço, tá? Até para gerar uma maior transparência, é importante que ele não seja responsável pelos boletos, recebimento. Nessa época, pessoas iam de porta em porta pagar o seu condomínio, né? Isso era antigamente. Hoje em dia a pessoa faz Pix, boleto, então a gente leva essa transparência e nós somos contratados pelo síndico, justamente para direcionar. A gente faz uma previsão orçamentária, auxilia ele na contratação de produtos e serviços. Então ele precisa de um serviço, de uma administradora séria que vai dar esse suporte. A gente sempre diz, por que é o síndico que contrata? Porque nós somos o braço direito do síndico. Então nós vamos auxiliar ele na gestão. Ele não sabe fazer retenção de impostos, ele não sabe fazer uma contratação, documentos de departamento pessoal, e nós fazemos todo esse serviço para o condomínio. Ô Michele, aí me fala uma coisa, já aconteceu, ou acontece, gente, já pergunta, eu sou loira, mas vou fazer pergunta. Aconteceu de algum condomínio, nenhum morador, não tem ninguém para ser o síndico e a empresa assumir e direcionar um síndico para lá? Porque pode acontecer, eu não quero ser síndico, ninguém quer ter problema também, né? Acontece isso? Acontece toda hora, acontece toda hora. Inclusive alguns condôminos pedem que a BR Condos seja o síndico profissional daquele condomínio, porque já confia na gente. Então tem um síndico e ele fica... debilitado. Eu tive durante o Covid síndico que faleceu de Covid, então a gente já administra ali e eles solicitam pra gente que a gente faça a gestão como síndico profissional. Então nós temos na nossa base síndicos profissionais e nós temos a administradora de condomínios. Podemos fazer todo esse serviço também como portaria remota, controle de acesso, seguro do condomínio. Nós temos uma equipe muito grande, mas nós também fazemos o serviço somente de administradora de condomínios. Interessante isso, porque às vezes, eu não quero ser síndico, antigamente fazia a votação, você, não, eu não quero problema. Então assim, e também tem a questão da finança, que o síndico tem um valor X para receber. E o que eu entendo é que hoje, para ser síndico, tem que ter uma profissão, tem que ter uma qualificação, um preparo, não mais como antigamente. Então, e isso gera segurança pro pessoal, pros moradores, porque não é só a questão, queridinha, fala com a síndica, aquela coisa mais arcaica, sabe, aquela coisa antiga. Não, isso mudou mesmo, né? Mudou bastante. Na verdade, a profissão ainda não está regulamentada, tá? Muitas pessoas pedem isso, ainda não aconteceu,
mas é importante que a pessoa tenha pelo menos um curso básico de síndico, isso é muito importante. E uma dica mais importante ainda, colocar uma pessoa de síndico profissional, você tem que saber se essa pessoa tem um seguro de responsabilidade civil e criminal. Porque se essa pessoa fizer um desfalque no seu condomínio, esse síndico ele fizer uma má gestão, como que ele vai pagar? Qual é o capital dele? Né? Ele tem o que no nome dele? Ele tem carro, casa, apartamento, ele não tem nada. Como é que você vai cobrar essa pessoa? Então todo síndico, de acordo com o Código Civil, ele é síndico responsável civil e criminalmente pelo condomínio. Então sempre que você for fazer uma cotação, pergunta, você tem uma pólice de seguro? Cobre quanto essa pólice? A nossa pólice na BR Contos cobre 1 milhão. E graças a Deus a gente nunca precisou utilizar. Gente, é interessante, mas eu não quero ser síndica não, pensando bem. Eu não quero ter problema não. Mas assim, e qual a dica que você dá aí pro pessoal de casa, para as mulheres, para uma nova profissão? Porque também é promissora. Porque antigamente não tinha tanto. Agora também, além de você dar a dica, eu vou fazer uma pergunta. Por que muitas das vezes o condomínio é mais caro que o aluguel? Exatamente porque falta uma gestão, né? Então as pessoas elas precisam fazer uma previsão orçamentária correta, ou seja, prever tudo que vai ser gasto naquele ano. Além disso, condomínios muito antigos eles têm um valor muito alto geralmente do condomínio. Por quê? Porque as manutenções elas precisam ser manutenções periódicas. Então eu não posso deixar uma fachada começar a cair o reboco para consertar. Com certeza essa empresa vai me cobrar muito mais caro do que se eu estivesse fazendo isso regularmente de 5 em 5 anos. Então assim, meu condomínio é antigo, o que eu faço? Primeira coisa, faz o auto de vistoria. Contrata o engenheiro, ele vai fazer o auto de vistoria, vai registrar na prefeitura, você vai ter todo o direcionamento de tudo que tem que fazer. Ah, meu condomínio é novo, acabou de entregar, o que eu faço? Cobrar da construtora se tudo foi entregue conforme vocês assinaram, tudo que foi prometido, e não deixar de fazer o auto de vistoria também, a cada 5 anos, que é obrigatório. Mas, Michele, me fala uma coisa. Se o aluguel, exemplo, é 890 mensal, e o condomínio passa a ser 955, então quer dizer que é uma gestão errada. Então, tá errado isso. Por lei, tá errado. Não, não tá errado. Cada condomínio pode ser com um valor, pode ser a mais, o dobro, o triplo, até do aluguel. Isso não é que esteja errado. Mas a gente verifica em algumas situações que o síndico, na hora que ele vai contratar um prestador de serviço, ele não faz 3 cotações para garantir um preço melhor. A gente verifica que esses condomínios eles ficaram abandonados durante muito tempo. Uma cisterna que está caindo aos pedaços, né? Uma garagem que está afundando. Então, como eu falei, o prestador de serviço vai te cobrar muito mais caro quando ele vê que o problema é muito maior. Então vamos lá. Qual é o percentual, assim, tem uma base, um teto entre o aluguel e o valor do condomínio a ser cobrado? Tem a ver com a localização, com a metragem de cada quadrada de cada imóvel? Então assim, existe um teto, só pode ser cobrado no máximo 30%, 40%, seria isso? Tem que ter uma... Ninguém pode sair e colocar o valor de condomínio, também é absurdo, porque eu vejo muita gente aí colocando o aluguel em conta. Aí eu fico pensando, quem ganha nessa história? Na verdade não existe uma regra, né? Então as pessoas que elas possuem os seus apartamentos, por que o aluguel fica mais baixo? Porque ela já está sufocada, não está conseguindo pagar aquele valor do condomínio, e aí ela diminui o valor do aluguel para conseguir alugar. Como eu já vi pessoas dando de graça, ó, mora no meu imóvel, paga meu condomínio. Então ela fala, paga meu condomínio porque eu não estou conseguindo mais. Então, na verdade, ela fala para a pessoa morar e pagar o condomínio. Então, ela nem quer receber nada de volta, mas ela não quer ter aquela despesa. Porque o condomínio, muitas vezes, ele fica caro por tudo que eu expliquei aqui. E cada vez vai ficar mais caro. Mas existe um percentual de teto, assim, um percentual, por exemplo, o correto seria cobrar, se o aluguel é X, o condomínio tem que ser cobrado mais ou menos em cima de um percentual X? Então, não existe. Não existe. Isso aí a gente vai mudar de acordo com a praça, né? Então vamos falar um pouco do Rio de Janeiro, Zona Sul.
Então a gente tem condomínios que o valor é 5 mil de condomínio. O condomínio só tem uma garagem. Não tem piscina, não tem play, não tem sauna, não tem nada. Tem uma garagem apenas para 2 carros e custa 5 mil reais. Né? Então a gente tem condomínios na Zona Norte que tem 2 mil de valor de condomínio. E o aluguel é 500, 600, 700. Mas aí é um condomínio que tem tudo. Né? Tem piscina, sauna, churrasqueira, salão de festas. Então você acaba economizando em outras coisas. Como por exemplo, eu vou fazer uma festa. O salão de festa muitas vezes ele custa 200 reais porque você está dentro do condomínio. Sim. Você não precisa alugar um salão para fazer festa para o seu filho que é 1.500 aí fora. Então aí você vai equilibrar se aquilo faz sentido para você. Mas regra de cobrança de condomínio não existe. Olha só, muito obrigada. Eu estou adorando essas informações, porque eu sei aí que você aí de casa também, às vezes fica perdido, tanto o inquilino, quanto o proprietário e a empresa também, que muitas das vezes acaba tendo vários abacaxis para resolver. Eu fico imaginando, né? Sim. Então assim, mas você quer deixar, sim, as dicas, né, que eu tinha falado. Quero deixar a dica. Você que quer empreender, primeira coisa, acredite no seu sonho. Não deixe ninguém falar pra você que você não é capaz. E se junte a pessoas, amigos, pessoas que vão te colocar pra frente. Então eu tenho até um grupo que quando eu coloco algum tipo de dificuldade, né, agora eu não preciso mais falar, mas antigamente eu colocava lá no grupo. Não diga que eu não vou conseguir, por favor, não diga que eu não vou conseguir resolver esse problema. Então agora eles já sabem, eu coloco uma dificuldade para os meus amigos e ele fala assim, não, isso aí você vai tirar de letra, você vai conseguir, já resolveu. Então é isso, empreender nesse país não é fácil, são muitos impostos, é tudo muito difícil. A mulher precisa cuidar da casa, do marido, dos filhos, dirigir, fazer de tudo, gerenciar uma equipe. E muitas vezes a equipe com homens fica difícil, a mulher tá mandando em mim. Gente, isso acontece, mas eu quero falar pra você, não desista. Muitos vão falar que você não vai conseguir, mas se você tem dentro de você que você vai chegar onde você quer, então vai em frente, porque você vai conseguir. Eu consegui, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Estou com 40 anos de idade e sou extremamente feliz pelo que eu faço hoje. Olha, super dica. Nós temos aqui também, aqui no nosso bastidor, uma empreendedora. E ela também fala mais ou menos isso. Não é fácil. Eu também, como apresentadora, você acha também, assim, por exemplo, as pessoas falam, você não vai conseguir, Jesus, você não vai... Aí, sabe o que acontece? Eles me incentivam. Quando falam, você aí, que fala que eu não vou conseguir, ai, obrigada, porque eu vou tentar mesmo, eu vou mostrar. É até bom, porque a gente tem que saber, as pessoas que falam que a gente não vai conseguir, na verdade, ela está diminuindo aquilo que ela não tem a capacidade de fazer, né? E é isso o que me fortalece. E também, entenda, é necessário você ter esse tipo de pessoa na sua vida, porque ela que te incentiva. De raiva, né? A gente faz de raiva, né? Agora eu vou fazer de raiva mesmo. Porque eu sou eu, entendeu? Mas aí eu vou fazer umas perguntinhas aqui pra você. Peraí. Você enxerga bem? Enxerga. Tá, porque eu tô sem óculos. Vou fazer umas perguntinhas, 2 perguntinhas pra você. E aí, você... Vamos ver essa aqui. Qual foi a sua ação mais nobre? Acho que a minha ação mais nobre é ser mãe. Acho que ser mãe é me doar, é estar disponível para o filho, é você ter dores, você ter problemas, angústias, e você tem que passar por cima de tudo e todos. E eu falo muito isso, é o pior WhatsApp que chega para você é o da creche. Acredite, quando chega um WhatsApp da creche, é filho com febre, vem aqui buscar, corre e você larga tudo, todos, uma gravação, o que você tiver que fazer, você vai correr. Então eu acho que o meu ato de amor, de nobreza é ser mãe. Olha, gente, agora outra. Quais os benefícios você terá ao realizar os seus sonhos? Realizar meus sonhos, eu realizo os sonhos de outras pessoas. Então, quando eu realizo meu sonho, eu sou extremamente feliz, eu me coloco numa felicidade imensa como eu tenho hoje e eu vou conseguir realizar os sonhos de outras pessoas, dos meus filhos, da minha família, dos meus amigos, dos meus funcionários. Então, a gente tem que irradiar alegria, sonho, felicidade. Então, eu creio que seja isso. Eu acho que se cada um se doasse mais pro outro, se a gente pensar, todo mundo teria tudo, porque o outro faria por você aquilo que você quer.
Então, no momento que a gente pensa só no nosso mundo, a gente não consegue realizar tudo. Mas se todo mundo pensasse um pouco no do outro, todo mundo teria tudo realizado. Acho que é isso. Boa resposta. Mas agora, nosso programa, nossa entrevista está chegando no finalzinho. Mas antes, eu quero saber quem é você. Michele, empresária, 40 anos, católica, batalha muito e muito feliz, realizada com a profissão, 18 anos de bancária e está aqui para ajudar todos vocês no meio condominial. Essa é a Michele. Muito obrigada pela sua participação. A nossa entrevista já chegou no finalzinho. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, tá? Forte abraço. Chegou o finalzinho aqui da nossa entrevista com a Michele Mendes. E eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem. Um super beijo para você e tchau, tchau!